Quando crescemos, a vida deixa de ter aquele brilho inocente que um dia acreditamos que duraria para sempre. Os sonhos continuam pulsando dentro de nós, mas agora caminham lado a lado com frustrações, portas fechadas e silenciosas comparações. Você tenta, se dedica, faz o que pode, às vezes até mais do que pode. E mesmo assim parece que nada muda. Enquanto outros avançam, você continua no mesmo lugar, preso em um terreno invisível que só você enxerga. É nesse instante que nasce uma voz discreta, quase imperceptível, lá no fundo. Talvez isso não seja para mim. E essa é a frase que começa a apagar vidas inteiras. Não é a derrota que destrói as pessoas, mas a narrativa que elas contam para si mesmas depois da derrota. Com o tempo, tentar começa a doer. E quando tentar dói, muitos escolhem parar. Quando parar dói, fingem que nunca quiseram tanto assim. Surge a máscara da indiferença, aquela frase dita olhando para o teto tentando se convencer. Ah, nem era tudo isso. É nessa mentira que muitos se perdem. Não porque fracassaram, mas porque passaram a acreditar que desistir era mais fácil do que encarar o espelho e admitir o medo. Como a velha história da raposa e das uvas, quando não alcança, decide que as uvas estavam verdes. É isso que acontece dentro da alma de tanta gente todos os dias. Foi algo parecido que aconteceu com um garoto chamado Fábio. Filho de um professor e de uma dona de casa, cresceu numa cidade pequena, onde cada centavo tinha destino certo. Não faltava amor, mas sobrava limite. Mesmo assim, ele sonhava alto e queria construir algo próprio, algo que deixasse os pais orgulhosos. Ele passava parte do dia no café, estudava quando a noite chegava e guardava cada centavo que conseguia. Renunciava a festas, viagens e roupas novas para alimentar um sonho que só ele enxergava com tanta clareza. Depois de 3 longos anos, chegou o dia. Abriu uma pequena loja online de velas artesanais. No começo deu certo. Primeiras vendas, comentários positivos e orgulho nos olhos dos pais. Mas a vida tem um jeito curioso de testar quem sonha. Fornecedores atrasaram, reclamações surgiram e avaliações despencaram. Em poucos meses, tudo parecia ruir. O entusiasmo virou exaustão. E numa noite silenciosa, sentado no terraço com os olhos perdidos no céu escuro, Fábio murmurou: "Talvez eu não seja bom o bastante." Ele disse aos pais que buscaria um emprego seguro, estável. Afinal, estabilidade acalma a angústia, pelo menos por fora. Mas por dentro, estava despedaçado. Não era aquilo que queria, apenas a desculpa que encontrou para fugir da dor de ter fracassado. Assim como a raposa, decidiu que as uvas estavam verdes. E por um tempo, acreditou nisso. Meses se passaram. A rotina era previsível, mas vazia. Até que um dia, rolando o feed no celular, viu alguém vendendo exatamente o mesmo tipo de vela que ele fazia. Mesma proposta, mesmo estilo, mas agora em grande escala. Centenas de pedidos, milhares de seguidores, sucesso evidente. Fábio travou. O coração apertou. Não era inveja, era luto. Ele percebeu que o que estava diante dele podia, e deveria, ter sido seu. A ideia não era ruim, ele apenas tinha desistido cedo demais. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, encarando o reflexo da própria desistência. E pela primeira vez em muito tempo, admitiu: "Eu fugi, não falhei. Eu fugi." O amanhecer trouxe algo novo, não euforia ou coragem repentina, mas uma decisão silenciosa. Ele iria recomeçar. Não para provar algo para o mundo, mas para provar ao próprio coração que ainda não tinha terminado. Dessa vez, não teria pressa, não buscaria atalhos e não se deixaria enganar pelas primeiras quedas. Voltou a estudar, reformulou produtos, pediu conselhos, aprendeu marketing digital, testou, errou, ajustou, recomeçou. Cada erro virou combustível. Cada obstáculo virou professor. Cada tropeço virou treino. E pouco a pouco, as vendas voltaram. Uma virou 10, 10 viraram 50. Quando o quarto começou a se encher novamente de velas, não era mais o cheiro da parafina que dominava o ambiente. Era o renascimento da esperança. Fábio não ficou rico, mas se tornou algo infinitamente mais valioso. Resiliente. Um dia recebeu uma mensagem de uma cliente.
Suas velas trazem paz para minha casa. Ele sorriu. Não pela venda, mas porque pela primeira vez em anos sentia paz dentro de si. Quando alguém perguntou o que o fez tentar de novo, respondeu com serenidade: eu apenas parei de dizer que as uvas estavam verdes. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não falhou, apenas parou cedo demais. E tudo bem se doeu, tudo bem se machucou. A dor só existe onde ainda há vida. E se ainda dói, é porque ainda vale a pena lutar. Não desista de quem você pode se tornar. As oportunidades não desaparecem. Elas apenas esperam por quem tem coragem de voltar e tentar mais uma vez. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que muita gente passa a vida inteira sem perceber. Você não perdeu porque não era capaz. Você perdeu porque acreditou na dor antes de acreditar em você. A maioria das pessoas não é derrotada pela vida, mas pelas histórias que contam para si mesmas sobre o que acham que merecem. E talvez você tenha feito isso também. Talvez tenha vestido desculpas elegantes para não admitir que ainda queria continuar. Talvez tenha chamado seus sonhos de exagero, apenas para não encarar o medo de tentar outra vez. Mas aqui está uma verdade que liberta. A dor de tentar é temporária. A dor de desistir dura anos. A vida não fecha portas para te punir. Ela fecha portas para te direcionar. Cada queda foi um recado. Cada tropeço foi um aviso. Cada silêncio foi uma oportunidade de se reconstruir. E se algo ainda te incomoda, se algo ainda lateja aí dentro, então nada está perdido. O que é seu não desiste de você. Então respire fundo, reorganize seus passos, reacenda o que apagou dentro de si. Você não está atrasado, você está despertando. A vida não te pediu para ser perfeito, ela só te pediu para continuar, e continuar é a maior prova de coragem que existe. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Alguém pode estar vivendo exatamente o que você viveu e precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e caminhe comigo. Porque mesmo que não pareça agora, você está apenas começando uma nova fase. E a parte mais bonita da sua história ainda está por vir.